A história gira em torno de Luty Harris, uma senhora de 81 anos, que é seguida por um homem misterioso enquanto faz compras. Após ser encontrada morta, a polícia descobre que o homem é um serial killer que persegue mulheres idosas em Dallas, Texas. A trama se intensifica quando Mary Bartell, outra idosa, sobrevive a um ataque, ajudando a expor o padrão de assassinatos e levando a uma investigação mais profunda. Para descobrir todos os detalhes e o desfecho dessa história intrigante, não deixe de assistir ao vídeo até o final. E, claro, inscreva-se no nosso canal para mais conteúdos como este. Era um dia ensolarado quando Luty Harris, uma senhora de 81 anos conhecida por sua bondade e amor pela família, decidiu ir ao Walmart local para fazer compras. Vestida com um casaco vermelho que destacava seu espírito vibrante, ela empurrava seu carrinho pelos corredores, escolhendo cuidadosamente os produtos que precisava. Para qualquer observador casual, parecia apenas mais um dia comum. No entanto, algo sinistro estava acontecendo. Um homem, com um olhar furtivo, seguia-lo a uma distância segura. Ele parecia um cliente qualquer, mas seus olhos estavam fixos nela, como se estivesse em uma missão. Ele a seguiu por vários corredores, mantendo-se sempre atrás dela, como uma sombra que não se dissipa. Lu, alheia à presença do homem, continuou suas compras, eventualmente se dirigindo ao caixa para pagar. O homem, sem perder tempo, a observou sair do supermercado e entrar em seu carro. Ele rapidamente fez o mesmo, seguindo-a até sua casa, sem levantar suspeitas. 2 horas depois, a notícia chocante se espalhou pela vizinhança e Luty Harris havia sido encontrada morta em sua casa. A comunidade ficou em estado de choque, incapaz de compreender como algo tão trágico poderia ter acontecido a uma pessoa tão querida. A polícia começou a investigar e, ao revisar as filmagens de segurança, descobriu algo perturbador. O mesmo homem que seguiu Lu também aparecia em outras gravações, perseguindo outras senhoras idosas. Ele era um mestre do disfarce, vestindo uniformes de enfermeiro, camisetas de profissional de saúde e até fingindo ser um encanador. Enquanto isso, em Dallas, Texas, um padrão sombrio começava a emergir. Nas comunidades de aposentados, centenas de mulheres idosas estavam morrendo em circunstâncias misteriosas, de forma semelhante ao caso de Luty Harris. A polícia, no entanto, tratava cada morte como um caso isolado, sem perceber que estavam lidando com um serial killer. Tudo tomou um rumo inesperado em 19 de março de 2018. Mary Bartell, uma senhora de 91 anos que vivia em Preston Place, uma comunidade de aposentados de luxo, foi atacada. Mary, conhecida por sua força e espírito indomável, estava lutando por sua vida enquanto era levada às pressas para o hospital. O que ninguém sabia era que Mary, com sua coragem, havia conseguido escapar das garras do assassino. Mary e seu falecido marido, Don, eram vistos como o casal perfeito, tendo compartilhado uma vida cheia de amor e aventuras. Preston Place era o lar que escolheram para seus anos dourados, cercados por amigos e uma comunidade acolhedora. Com Mary no hospital, os investigadores começaram a conectar os pontos entre os casos, percebendo que as mortes não eram coincidências. Eles revisitaram outros casos, como o de Ellen Lee, uma senhora de 82 anos que vivia em Parque El Frisco, outra comunidade de aposentados. Ellen, uma costureira talentosa e avó amorosa, também havia sido vítima de circunstâncias suspeitas. Se você gostou da história, não deixe de curtir. Seu apoio é essencial para que possamos continuar trazendo conteúdos interessantes e envolventes. As comunidades de aposentados são locais especialmente projetados para que os idosos vivam com conforto e segurança, quase como se estivessem em um hotel de férias. Imagine um lugar com jardins bem cuidados, trilhas para caminhadas e áreas de convivência onde todos se conhecem pelo nome. Mary, uma senhora de espírito vibrante sempre com um sorriso no rosto, vivia em uma dessas comunidades, chamada Preston Place. Preston Place era um condomínio fechado, com 16 acres de paisagens verdes e casas aconchegantes. Os moradores se sentiam seguros e protegidos, e todos tinham uma atitude amigável. Mary era uma figura querida por todos. Ela havia sido casada com Don por 67 anos, e juntos, eles construíram uma vida cheia de amor e memórias preciosas. Após a morte de Don em 2015, Mary encontrou conforto em sua rotina diária e na companhia de seus amigos e familiares. Mary era ativa e gostava de manter-se ocupada. Ela participava de missas regularmente, fazia exercícios todos os dias e adorava passar tempo com seus amigos. Sua amiga Jack era uma de suas companheiras mais próximas, sempre pronta para buscá-la para a aula de exercícios, onde riam e se divertiam juntas. No entanto, na manhã de 19 de março de 2018, o dia começou de forma diferente. Jack, como de costume, foi até a casa de Mary para buscá-la. Mas, ao chegar, notou que algo estava errado.
Mary não estava na porta, como sempre fazia. Jack sentiu um frio na barriga ao perceber que a porta estava entreaberta. Com cuidado, Jack entrou na casa, chamando por Mary. Ao se aproximar do quarto, encontrou Mary deitada na cama, imóvel. O coração de Jack disparou. Ela correu até a amiga, tentando acordá-la, mas Mary não respondia. Em pânico, Jack pegou o telefone e ligou para o 911, suas mãos tremendo enquanto explicava a situação. Os paramédicos chegaram rapidamente, suas sirenes rompendo o silêncio da manhã. Eles entraram na casa e foram direto para o quarto de Mary. Com habilidade e rapidez, verificaram seu pulso, esperando encontrar sinais de vida. Todos estavam ansiosos, torcendo para que Mary pudesse ser salva e que tudo não passasse de um susto. Aquele dia, que começou como qualquer outro, se transformou em um momento de tensão e preocupação para todos que conheciam e amavam Mary. A comunidade, que sempre foi um lugar de alegria e segurança, agora enfrentava um desafio inesperado, unindo-se em apoio a uma de suas mais queridas moradoras. Um dia, um policial liga para John, o filho de Mary, e dá uma notícia preocupante. Mary, que é uma senhora ativa e cheia de vida, está no hospital. John e sua família ficam muito preocupados, sem saber o que aconteceu e se ela vai ficar bem. Mary, mesmo com mais de 90 anos, sempre foi muito saudável e adorava se exercitar e passar tempo com os amigos. De repente, enquanto os paramédicos cuidam dela, Mary acorda. Ela levanta a mão devagar e aponta para o dedo, onde sempre usou sua aliança de casamento. Mas agora, o anel sumiu. E isso é estranho, porque Mary nunca tirava essa aliança. Ela a usava o tempo todo, até para dormir e tomar banho. Depois de mergulhar nessa história, que tal compartilhar o que você achou? E escreva nos comentários. A família de Mary sabe o quanto esse anel era importante para ela, especialmente depois que seu marido Don faleceu. Então, eles começam a procurar por toda a casa, tentando encontrar alguma pista de onde o anel poderia estar, mas não encontram nada. Na verdade, todas as joias de valor de Mary desapareceram. O sargento Brian Franks começa a se lembrar de algo. Ele já ouviu falar de casos parecidos, onde senhoras idosas tinham seus pertences roubados. Muitas mulheres faleceram em situações suspeitas e suas coisas sumiram, mas ninguém tinha ligado os pontos até agora. Essa descoberta deixa todos em alerta, pois parece que há algo mais sério acontecendo. E não é apenas um acidente. A família e a polícia precisam descobrir o que realmente aconteceu com Mary e suas joias. Mary Bartell estava em uma situação crítica. Quando foi levada às pressas para o hospital, todos estavam apreensivos. A equipe médica corria contra o tempo, e os investigadores sabiam que a recuperação de Mary poderia ser a chave para desvendar um mistério maior. Enquanto aguardavam notícias do hospital, os investigadores começaram a revisar outros casos semelhantes. Foi aí que encontraram o caso de Ellen Lee. Ellen, com 82 anos, vivia em Parque El Frisco, uma comunidade de aposentados. Ela tinha feito desse lugar seu lar nos últimos 5 anos, e adorava a nova vida rodeada de amigos e da neta, que era sua visita constante e alegria. Ellen era conhecida por sua natureza amorosa e compassiva. Tinha trabalhado como costureira por mais de 45 anos, criando roupas que contavam histórias e aqueciam corações. Sua melhor amiga, Marilyn Bixler, de 90 anos, era sua companheira inseparável. Juntas, elas compartilhavam almoços, jantares e qualquer desculpa para estarem juntas, rindo e relembrando os velhos tempos. Elas moravam no mesmo prédio, com Ellen no terceiro andar e Marilyn no primeiro. Apesar da segurança esperada, a escada estava constantemente destrancada, e não havia câmeras de vigilância, o que deixava o local vulnerável. No dia 1º de setembro, Ellen e Marilyn estavam aproveitando seus anos dourados, mas, em poucas semanas, o inesperado aconteceu. Ambas foram encontradas mortas em seus apartamentos. No domingo, 3 de setembro, a neta de Ellen percebeu que algo estava errado quando a avó não apareceu na igreja. Preocupada, foi até o apartamento de Ellen e a encontrou deitada no quarto, com a bengala ao lado. A polícia, ao chegar, concluiu rapidamente que Ellen havia sofrido um ataque cardíaco. Para as autoridades, as mortes de Ellen e Marilyn não levantaram suspeitas. Considerando a idade avançada das duas e o fato de estarem em uma casa de repouso, as mortes foram rapidamente classificadas como naturais, e nenhuma autópsia foi realizada. Afinal, quem poderia querer machucar senhoras tão queridas? No entanto, as famílias de Ellen e Marilyn sentiam que algo estava errado. Ambas as mulheres foram encontradas deitadas de maneira estranhamente perfeita, como se alguém as tivesse posicionado cuidadosamente. Além disso, havia hematomas nos braços, e um par de óculos estava completamente torcido, algo que não fazia sentido para as famílias. Esses detalhes, embora pequenos,
Eram sinais de que havia algo mais por trás das mortes. As famílias, apesar de abaladas, começaram a questionar o que realmente tinha acontecido, sentindo que as aparências podiam enganar e que precisavam buscar a verdade por trás das perdas que sofreram. Imagine que alguém perguntou à polícia se achavam que a mãe deles tinha sido machucada. A polícia disse que não, que ela tinha morrido naturalmente, mas que alguém tinha roubado as joias dela depois. Naquela noite, perceberam que o anel da mãe tinha sumido. Era estranho porque ela nunca tirava aquele anel. Com mais roubos acontecendo, a polícia começou a investigar melhor. Eles descobriram algo assustador. Várias senhoras idosas tinham morrido de forma parecida, e todas tinham joias desaparecidas, como anéis, colares e até relógios caros. O valor total das joias roubadas era muito alto, mais de $500 mil, e parecia mais do que uma simples coincidência. Isso mostrou que algo muito ruim estava acontecendo. Num lugar chamado Tradition Bristol Wood, onde normalmente aconteciam poucas mortes, de repente, muitas senhoras estavam morrendo e suas joias estavam sumindo. Entre 2016 e 2018, centenas de mortes de idosos aconteceram em 4 casas de repouso de luxo, e agora estavam sendo investigadas. Apesar de tudo isso, as pessoas que cuidavam desses lugares não faziam nada, e as famílias queriam respostas. Elas falaram com um homem chamado Edmundo Sanches, que trabalhava para um dos lugares, perguntando sobre as joias. Mas ele não parecia se importar e dava respostas curtas, dizendo que as senhoras às vezes escondiam coisas em lugares estranhos. Então, os moradores decidiram agir. Eles colocaram cartazes avisando todo mundo sobre os roubos de joias e disseram para todos trancarem suas portas para ficarem seguros. Essa história mostra como é importante ficar atento e proteger o que é valioso. Os moradores colocaram cartazes avisando sobre os roubos, mas a administração da casa de repouso logo os tirou, dizendo que não tinham sido aprovados e que poderiam assustar os moradores. E isso parecia estranho. Um homem responsável pelas relações comunitárias disse que uma senhora tinha morrido de repente, de ataque cardíaco, e que ela simplesmente caiu morta. Depois de muitas reclamações, no outono de 2016, os detetives decidiram investigar mais a fundo. Eles levaram Edmundo Sanches para a delegacia para fazer perguntas. As respostas dele deixaram os policiais desconfiados. Os sargentos começaram a perguntar sobre as câmeras de segurança nas casas de repouso. Descobriram que, no Preston Place, não havia câmeras no 3º e 4º andares, o que significava que alguém poderia entrar e sair sem ser visto. O sargento Davis disse que algo estava estranho. A polícia investigou todas as pistas, até mesmo perguntando aos paramédicos que estavam na cena. Mas sem provas, suspeitos ou qualquer coisa além das joias desaparecidas, eles não conseguiram avançar. O caso foi encerrado sem nenhuma prisão. Mas tudo mudou em 19 de março de 2018, quando Mary Bartell, de 91 anos, foi levada ao hospital. O caso dela era parecido com os outros dos últimos 2 anos, mas desta vez, por ter sobrevivido, Mary poderia ajudar a polícia a encontrar respostas e chegar mais perto da verdade. Era uma manhã tranquila e ensolarada de 19 de março de 2018, na casa de repouso Preston Place. O ar estava fresco, e os pássaros cantavam do lado de fora das janelas. Mary, uma senhora de 91 anos cheia de vida e energia, estava sentada em seu apartamento aconchegante, digitando um e-mail carinhoso para seus filhos. Ela gostava de começar o dia se comunicando com a família, mantendo-os informados sobre suas atividades e recebendo notícias deles. Por volta das 8h30, enquanto Mary estava concentrada em seu computador, ouviu uma batida inesperada na porta. Sem pensar muito, ela levantou-se, imaginando que poderia ser um amigo vindo para um café ou talvez um dos funcionários da casa de repouso, sempre prontos para ajudar. Com um sorriso no rosto, ela foi até a porta e a destrancou. Assim que o trinco fez clique, a porta foi empurrada com força, abrindo-se abruptamente. Um homem alto e desconhecido entrou no apartamento. Mary, surpresa e assustada, tentou reagir, mas o homem era muito forte. Ele usava luvas de borracha verdes, um detalhe que deixou Mary ainda mais apreensiva. Ela tentou empurrá-lo para fora, mas ele era muito mais forte e rapidamente a dominou. Em um ato de desespero, Mary tentou alcançar o botão de emergência pendurado em seu pescoço, mas o homem segurou seu braço, impedindo-a de pedir ajuda. Sentindo-se impotente, Mary desmaiou. Pouco tempo depois, uma amiga de Mary chegou para buscá-la para a caminhada matinal que costumavam fazer juntas. Ao abrir a porta, encontrou Mary caída no chão, em uma posição estranha e sem resposta. O coração da amiga disparou, e ela imediatamente ligou para o 911, esperando que a ajuda chegasse a tempo. Na ambulância, contra todas as probabilidades, Mary abriu os olhos. Mesmo fraca,
Ela conseguiu descrever o homem que a atacou, dando à polícia informações valiosas para iniciar uma investigação. Com a descrição de Mary, os detetives começaram a trabalhar rapidamente. Descobriram que outras pessoas na casa de repouso tinham visto um homem suspeito rondando o local. Ele alegava estar lá para consertar vazamentos e estava sempre bem vestido, usando um terno limpo e carregando uma pasta, o que não era comum para um encanador. No mesmo dia do ataque a Mary, uma ligação foi feita para a polícia por alguém que notou um estranho dirigindo devagar pelo estacionamento da casa de repouso. O motorista parecia estar observando o local por horas, o que levantou suspeitas. A pessoa que ligou anotou a placa do carro, um detalhe crucial que a polícia rapidamente investigou. Descobriram que o carro estava registrado em nome de Billy Shemermir, um nome que agora se tornava o foco da investigação. Com essas novas informações, a polícia estava mais perto de desvendar o mistério e garantir que Mary e outros moradores da casa de repouso estivessem seguros. A coragem de Mary em descrever seu agressor foi fundamental para que a justiça pudesse ser feita. Billy Shemermir, um homem de 46 anos, tinha um jeito de se misturar em qualquer ambiente. Com seu rosto comum e habilidade de se disfarçar, ele poderia ser confundido com qualquer profissional de serviços, desde um cuidador de idosos até um encanador. Essa habilidade de se transformar era sua maior arma. Ele usava uniformes que guardava de empregos anteriores para entrar em lugares sem levantar suspeitas, especialmente em casas de repouso, onde os moradores eram menos vigilantes. Os detetives começaram a juntar as peças do quebra-cabeça quando revisaram as imagens de segurança de várias casas de repouso. Billy não era apenas um visitante casual, ele era um predador calculista. Ele escolhia suas vítimas com cuidado, geralmente mulheres idosas que viviam sozinhas. Sua tática era simples, mas eficaz, e ele se vestia de forma a parecer alguém de confiança, ganhando acesso a locais onde pessoas vulneráveis viviam. Ao investigar mais a fundo, a polícia descobriu que Billy tinha um histórico criminal preocupante. Além de uma acusação por dirigir sob influência, ele já havia sido preso por invadir uma casa de repouso em 2016, usando o disfarce de um trabalhador de manutenção. Esse incidente foi um alerta vermelho para os investigadores, pois mostrava que Billy não tinha medo de se infiltrar em ambientes protegidos. O que tornava Billy ainda mais perigoso era seu acesso a medicamentos e chaves, o que lhe permitia entrar e sair sem ser detectado. Ele podia facilmente manipular as situações a seu favor, tornando-se quase invisível para a segurança local. A polícia começou a suspeitar que ele poderia estar envolvido em até 700 mortes misteriosas de idosos, mas até então, ele permanecia em liberdade. Com a pressão aumentando, todos os recursos da polícia foram direcionados para capturá-lo. Eles sabiam que estavam lidando com um possível serial killer, alguém que sabia como se esconder à vista de todos. Em 20 de março de 2018, apenas um dia após o ataque a Mary Bartell, o carro de Billy foi identificado entrando em um Walmart a poucos quilômetros do apartamento dela. O Walmart, com suas câmeras de segurança em todos os cantos, tornou-se uma peça crucial na investigação. Às 14h30, as câmeras capturaram Billy dentro da loja. Ele não estava lá para fazer compras, ele estava à caça. Seus olhos estavam fixos em uma senhora idosa vestida de vermelho. Ele a seguiu de corredor em corredor, imitando seus movimentos, como um predador observando sua presa. A senhora, alheia ao perigo, terminou suas compras e se dirigiu ao estacionamento. Billy a seguiu, garantindo que ela não percebesse sua presença. Era um pensamento assustador que alguém pudesse ser seguido tão discretamente, sem suspeitar de nada. Mais tarde, naquele mesmo dia, por volta das 17h50, a polícia finalmente localizou o veículo de Billy. Eles sabiam que estavam cada vez mais perto de capturá-lo, impedindo que ele continuasse a machucar outras pessoas. A investigação estava em um ponto crítico, e a determinação dos detetives era capturar Billy antes que ele pudesse desaparecer novamente. A polícia estava atrás de um carro que combinava com a descrição de Billy. Eles seguiram o carro até um conjunto de apartamentos. Lá, o motorista parou perto de um lixo, saiu do carro e jogou algo dentro. Enquanto alguns policiais continuavam a seguir o carro, outros foram ver o que tinha sido jogado fora. Quando olharam no lixo, encontraram algo surpreendente em uma caixa de joias vermelha e brilhante, que parecia ter sido arrombada. Dentro dela, havia uma etiqueta antiga e um documento com o nome Luty Von Harris. A polícia pesquisou rapidamente e descobriu que Luty Harris era uma senhora de 81 anos que morava bem perto dali. Eles sabiam que precisavam agir rápido, então decidiram ir até a casa dela para ver se estava tudo bem. Quando chegaram, um vizinho disse que a tinha visto no correio às 16h30, então achavam que estava tudo bem. Mas, como era urgente, a polícia entrou na casa para verificar. Infelizmente, quando entraram, perceberam que já era tarde demais.
Encontraram o corpo de uma senhora que parecia ser Luty Harris. A família dela foi avisada imediatamente. A neta de Luty, Karen Vaughan, ficou muito preocupada quando seu pai a buscou na escola e começou a chorar, dizendo que tinha algo triste para contar. Karen lembrou como sua avó era uma pessoa alegre, que adorava se arrumar e sempre tinha um sorriso no rosto. Ela não entendia por que alguém faria mal à sua avó. Depois disso, Karen ficou tão assustada que sempre checava as fechaduras e se certificava de que ninguém a estava seguindo. No começo, a casa de Luty Harris não parecia ter sido invadida, e nada parecia fora do lugar, mas a descoberta da caixa de joias mostrou que algo terrível havia acontecido. A história começa com a descoberta de uma caixa de joias jogada em um lixo, o que fez com que a polícia de Dallas ficasse em alerta máximo. Essa caixa pertencia a Luty Harris, uma senhora que havia sido encontrada morta em sua casa. A polícia sabia que precisava agir rapidamente para capturar o responsável, especialmente porque todas as pistas apontavam para Billy Shemermir, um suspeito que já estava sendo investigado. Com essa nova descoberta, a polícia intensificou sua busca e conseguiu localizar Billy do lado de fora de seu complexo de apartamentos em Dallas. A captura foi tensa, pois sabiam que estavam lidando com alguém que poderia ser muito perigoso. No momento da prisão, todas as evidências indicavam que Billy era o responsável pela morte de Luty Harris, ocorrida apenas uma hora antes. Billy Shemermir foi levado para a cadeia do condado de Dallas, onde enfrentou acusações de homicídio capital, um crime extremamente grave. Na delegacia, ele foi colocado em uma sala de interrogatório, onde os detetives começaram a questioná-lo. Apesar das evidências esmagadoras, Billy manteve a calma e tentou convencer os policiais de sua inocência, fingindo estar confuso sobre as acusações. Os detetives, no entanto, estavam bem preparados. Eles apresentaram provas claras de sua culpa. No apartamento de Billy, a polícia encontrou vários celulares, luvas e um passaporte falso, indicando que ele usava identidades diferentes. Além disso, descobriram uma coleção de joias que pertenciam a várias vítimas, ligando Billy a múltiplos casos de morte suspeita. Para aprofundar a investigação, a polícia visitou lojas de penhores e joalherias locais, levando uma foto de Billy para ver se alguém o reconhecia. Em uma dessas visitas, o dono de uma loja chamada Diamond and Gold Exchange imediatamente reconheceu Billy como um cliente regular. Ele aparecia frequentemente nas imagens de segurança, sempre sorrindo e apertando as mãos das pessoas, se passando por um comprador e vendedor legítimo de joias. As investigações revelaram que Billy tinha um negócio lucrativo vendendo joias através de várias lojas de penhores, joalherias e até mesmo em mercados online como o eBay. Estimava-se que ele havia ganho mais de $100 com essas vendas, mas a polícia suspeitava que o valor real poderia ser muito maior. Essa descoberta não apenas ajudou a polícia a construir um caso sólido contra Billy, mas também trouxe um alívio para a comunidade, que estava assustada com os acontecimentos. A história de Billy Shemermir tornou-se um exemplo de como a determinação e a colaboração entre a polícia e a comunidade podem ajudar a resolver crimes complexos. Em abril de 2022, um novo julgamento começa para Billy Shemermir, o homem acusado de fazer algo muito ruim com Luty Harris. No primeiro julgamento, as coisas não deram certo, então agora eles estão tentando novamente. Embora Billy seja suspeito de ter machucado outras 18 pessoas, este julgamento vai se concentrar apenas no caso de Luty Harris. Os promotores, que são como os detetives do tribunal, acreditam que tem muitas provas para mostrar que Billy fez algo errado com Lu. Ela foi a última pessoa que ele teria machucado, pouco antes de ser preso. Quando o juiz pergunta a Billy como ele quer se defender, seu advogado diz que ele se declara não culpado, o que significa que ele diz não ter feito nada de errado. No tribunal, as pessoas descrevem Billy como um homem pequeno e assustador, dizendo que ele seguia, sufocava e roubava as pessoas. A acusação começa a contar a história do que aconteceu no dia antes de Billy ser preso, quando ele teria atacado Mary Bartell, uma senhora de 91 anos. No primeiro dia do julgamento, Mary Bartell conta sua história para todos no tribunal. Suas palavras são muito importantes, pois ajudam a mostrar o quanto ela ficou assustada e o perigo que enfrentou. Isso se torna uma das provas principais contra Billy.